Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. E o nosso conteúdo de hoje é esse: mídia golpista, o bicho da história. Agora só faltam vocês. Agora só faltam vocês. Só uma mudancinha na querida Rita Lee, que nós perdemos há pouco tempo. Mas a grande verdade é que a rádio que você escuta na sua cidade, o jornal que você lê, excetuando-se a grande mídia, elas realmente são boicotadores da notícia verdadeira, porque eles agem por seus interesses. E eu, evidentemente, não consigo entender muito porque rádio e televisão, por exemplo, são de concessões. E há uma legislação para isso, e não sei por que eles continuam ainda no ar, seja na televisão, seja no rádio. O jornal também deveria sofrer suas punições. Mas a grande verdade é que você é manipulado. Por essa razão, quando você sentir alguma dúvida, corre para cá que a gente esclarece o que não está esclarecido, e você pode estar pedindo nos comentários algum conteúdo que eu ainda não fiz, que eu vou ver da relevância e com certeza produzir para que nós possamos fazer reflexões, tá bom? Eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, já se inscrever, ativar o sino das notificações, todas elas, deixar no comentário, já esmaga o dedinho no like para ajudar o YouTube a mostrar para mais pessoas o conteúdo, assistir até o final e principalmente compartilhar, tá certo? Então vamos nessa. Eu coloquei ali as logos da Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Veja, enfim. Mas toda essa mídia corporativa, ela tem um único propósito: defender os seus interesses ou daqueles que são seus anunciantes. Os que eu coloquei, inclusive, a grande maioria foi partícipe na íntegra com o regime militar. A Globo nasceu no regime militar. O Estadão, a Folha de São Paulo, o Jornal Globo são declaradamente de direita. Então, evidentemente, que eles sempre vão distorcer a informação. Por que está fazendo esse vídeo de matéria? Porque no vídeo da entrevista do Tony Garcia, ele fala, inclusive, que lá na delegacia, o Moro mandou alguém da Veja fazer uma entrevista com ele. E brifaram, ou seja, fizeram todo um roteiro do que ele deveria responder para a Veja. Porque o cara da Veja já disse que poderia ficar bom para ele ou ruim para ele, só ia depender dele. E foi embora e voltou só no outro dia. Inclusive o senhor Sérgio Moro e Dallagnol, eles é que preparavam as notícias que eles jogavam para a imprensa, na hora que eles quisessem, quando eles quisessem, se ser bom para eles, etc. e tal. E evidentemente todos esses veículos de comunicação foram extremamente participantes, especialmente a Globo, no golpe da Dilma de 2016. Agora, a grande verdade é que essa tal Globo em especial, lá atrás do governo Lula, que é uma das coisas que eu não gostei do meu presidente, foi que a mãe americana da Globo queria a falência dela por conta do não pagamento dos royalties. E o Lula, então, sugeriu e cedeu um empréstimo através do BNDES para que a Globo pudesse honrar o seu compromisso para evitar a demissão de massa e a falência da emissora, preservando os empregos de artistas, de jornalistas, enfim, toda sorte de funcionários que trabalham numa emissora como a Globo. Para mim foi um erro. O Bolsonaro, que tanto criticou a Globo, falando por seu gado, e bem verdade, a grande imprensa, e outras imprensas, menos o SBT, a Record e a Band, especialmente na Record, onde ele tinha lugar de honra, a Globo jamais falou, e eu fiz vídeo sobre isso, se a Globo quisesse, teria derrubado o Bolsonaro. Eles tratavam a notícia meio por cima, porque o plano econômico do Paulo Guedes interessava a Globo como interessava essa mídia corporativista. E o mais curioso é que no ano eleitoral o Bolsonaro dobrou a parte de grana para a Globo em relação aos outros veículos de comunicação. Mas qual é a tônica desse tema? A tônica desse tema é que você precisa parar de dar audiência para essa gente, porque eles são contra o Brasil. É uma elite reacionária que vem desde os primórdios, vem antes do regime militar, mas foi no regime militar onde muitos deles, inclusive, cederam seus veículos, fizeram toda a informação pró-golpe, fizeram toda a informação contra o tal comunismo que nunca chegou no Brasil, que nunca existiu no Brasil, são os apoiadores. Então, é quando a gente fala de uma imprensa marrom, nós, socialistas, progressistas, que temos uma outra visão
sobre essas questões, narramos e ainda há quem questione. Portanto, fique atento, fique esperto. Quando William Bonner disser alguma coisa, quando o âncora do SBT, ou da Record, ou da Band, ou da CNN e outros, e aí a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal o Globo, a revista Veja, desconfie, porque evidentemente eles, nas entrelinhas, podem começar uma matéria falando bem de uma ação do governo, mas ali no meio eles vão distorcer e colocar aquilo que eles querem que as pessoas acreditem e levem isso por verdade e multipliquem essa informação caluniosa, tendenciosa e muitas vezes mentirosa. Para piorar a situação, a Veja, a exemplo, tem processos e mais processos por dano moral, por difamação. E ocorre que a Globo, por exemplo, quando ela comete algum erro, o recorte que elas dão para reconhecer o seu erro é infinitamente menor do que o tempo que eles usaram de televisão para difamar uma pessoa. Por isso o Lula reclama, nós reclamamos, que às vezes a imagem de uma pessoa, a vida pública de uma pessoa, ela é totalmente jogada no lixo e quando se vai para a apuração dos fatos, era muito aquém ou nem existiu aquilo, como é o caso agora da Lava Jato. E, para ir para o final do vídeo, você já viu, depois que essa notícia está repercutindo largamente, algum desses, inclusive o UOL, ninguém toca neste assunto. Ninguém quer tocar nesse assunto, a não ser nós, da mídia independente, da esquerda resistente e que fazemos essa luta. Portanto, nós temos que ir para cima dessa gente, porque eles são os mesmos, apesar de ter sucessores, que já são, em alguns casos são filhos e até netos, mas o pensamento é o mesmo, de uma elite sórdida, manipuladora e que quer os seus privilégios sempre acima de tudo. Então presta atenção, porque até mesmo o jornaleco que circula na sua cidade pequena, ele pode estar fazendo matérias tendenciosas porque ele deve estar levando algum dinheiro do prefeito, especialmente se o prefeito for corrupto, para falar bem do governo local ou do governo estadual, mas a verdade é outra. Então abandone essa gente e hoje a melhor coisa que aconteceria seria, depois dessas revelações do Tony, seria a maioria das pessoas que assinam o Estado de São Paulo, que compram na banca, a Folha, a Veja, simplesmente abandonassem. Eles iam sentir na pele a queda das vendas, a ausência das assinaturas e troca de canal, troca para outra TV, vai ver, por exemplo, um jornal da TVE, vai ver outras programações que têm mais compromisso com o jornalismo, porque a grande verdade é esta: o Lula pode despejar ouro em pó e eles sempre vão achar um defeito e um problema para apresentar. Vou falar sobre a questão, nessa semana ainda, sobre a questão de Lula querer trocar de avião. Já estão fazendo uma panaceia, já estão fazendo um discurso, e as viagens do Lula, porque o Lula está gastando milhões e milhões. Tudo sem vergonhice. Mas eu vou deixar esse conteúdo para depois, para poder, junto com você, fazer uma reflexão melhor, tá bom? Então o recado é este: agora só faltam vocês, mas essa gente só vai cair no dia que o ouvinte, telespectador e leitor abandonar essa imprensa marrom de uma vez por todas, porque são eles que trancam o Brasil desde há muito. E está revelado o golpe de 2016, não tem mais esta de impeachment, como a questão de que foi Revolução de 64, não foi golpe de 1964, foi golpe no mandato da presidente Dilma e principalmente com a orquestração da Rede Globo, que em verdade, agora também farei um vídeo sobre isso, os seus heróis estão sendo massacrados, mas durante o período que esses heróis que eles criaram serviram para os seus interesses, serviram para prejudicar o desenvolvimento do país, serviram para a interrupção de programas sociais, dentre outras tantas coisas. Mas a Globo, a exemplo, é pior que uma droga, ou que o vício do cigarro, ou que o vício da bebida,
porque como ela atinge a maior parte do país, para quem não tem o privilégio de ter um canal de assinatura ou de usar os streams na televisão, através da internet, acordam e já plugam na Globo. Nem sabem o que estão vendo, mas a televisão passa o dia inteiro, anoitece e amanhece ligado na Rede Globo. Por isso nós temos um povo tão bitolado. A Globo só nos serve quando acontece alguma CPI, quando acontece algum fato, como agora o Rogério de Carvalho quer chamar o Tony lá na Câmara Federal, que provavelmente, obrigatoriamente, então eles são obrigados a dar notícia, porque os outros canais de televisão, sites de notícias e outros estão divulgando, então eles precisam engolir em seco e divulgar, e mesmo assim eles vão dar uma maquiada, um contorno naquilo que eles vão publicar para não se vincular com aquilo que eles foram os maiores participantes. É isso aí, acorda, povo brasileiro, e larga esta imprensa, este âncora que fala bonito ou que faz aquela agressão efusiva, é tudo sem vergonhice. A maioria é vendido. Inclusive, os jornalistas, para ter os seus salários garantidos, se submetem, porque nada sai para fora de uma emissora de TV ou de um grande jornal sem passar pelo tal editor, o editor-chefe, que é aquele que vai riscar, que vai dizer isso vai, isso não vai, isso pode, isso não pode, isso escreve, isso fala, isso não fala, e assim por diante. Tá bom? Então, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E não deixe de dar o certinho, e não deixe de comentar, e não deixe de se inscrever no canal. E aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doe em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.